Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o vídeo, o dia de número 218. Vamos voltar agora a meditar o profeta Isaías, no dia de hoje, capítulos 40 e 42. Como de costume, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que alegria podemos recomeçar o livro do profeta Isaías, um dos profetas mais importantes da Bíblia. Em Isaías nós temos aqui um dado específico, que nós não faremos com os outros profetas nem os outros livros da Bíblia. Aqui nós temos algo singular. Com o profeta Isaías nós vamos fazer a meditação dividida em 3 momentos diferentes. E por que é desse jeito? Quando nós estudamos, meditamos a Bíblia, existem vários métodos diferentes. Existem professores, estudiosos, pregadores, cada um tem mais ou menos o seu método. O mais simples, o mais fácil, é fazer o método da maneira que os livros estão escritos, como se fosse na ordem bíblica do jeito que está escrito. Mas, porém, esse aqui tem muitos questionamentos que nós poderíamos levantar. Nós escolhemos o método e da maneira que o padre organizou esse método, eu confesso que eu nunca vi nenhum estudo, nenhuma meditação, nenhuma aula de Sagrada Escritura dessa forma. Claro, em geral, o padre escolheu seguir os livros da maneira que eles são apresentados historicamente. Nós temos ali os livros que começam do Pentateuco, ali no período dos patriarcas, depois nós tivemos o período onde o povo estava escravo no Egito, depois temos os juízes, temos os reis, a monarquia dividida em 2 partes, e aí depois nós temos o momento ali das perseguições e do sofrimento, com o exílio, antes do exílio ainda o período do império, do rei da Síria, depois temos o exílio da Babilônia, o pós-exílio, e ali os anos que antecedem Jesus. Então é uma linha histórica. E o profeta Isaías, ele, seguindo essa linha histórica, o livro dele pode ser dividido em 3 partes diferentes. E aí nós vamos precisar aqui ter um pouco de atenção. A primeira parte do livro do profeta Isaías, tem muitas pessoas que chamam primeiro, segundo e terceiro Isaías. A primeira parte possivelmente foi escrita por ele mesmo, as outras por autores anônimos. A primeira parte de Isaías está entre os capítulos 1 e 39. Capítulos 1 e 39 falam sobre ameaça. É um período antes do exílio. O que vai acontecer com o povo, o sofrimento que o povo vai passar, aquilo que o povo vai precisar enfrentar. Então, de 1 a 39, nós encontramos, já faz algum tempo que nós lemos, um período de ameaça. Aqui é uma profecia mesmo. E aí depois, entre os capítulos 40 e 45, nós temos o consolo. O povo já está no exílio da Babilônia. O povo está sofrendo. Então Deus vai prometer que vai salvá-lo, que vai resgatá-lo, estará ao lado dele. É um período de consolo. É um período onde Deus mostra todo o seu amor, toda a sua misericórdia. Depois, entre os capítulos 56 até 66, a última parte de Isaías, nós vamos encontrar o final do exílio. O povo escapando do exílio. Então, querido irmão, querida irmã, agora nós começamos a segunda parte. E aí, quando chegarmos no capítulo 45, quem puder adiantar vai adiantando, quando nós chegarmos no capítulo 45, nós vamos dar uma parada, e aí depois nós vamos para Ageu, Zacarias, e aí sim nós vamos voltar para o final do exílio, que é os capítulos 56 e seguintes. Então, por que este jeito que é mais difícil? Porque nós queremos seguir
a ordem histórica que os livros estão falando sobre esse momento. Então, cada livro fala sobre um momento da história. Cada livro está inserido em um momento da história. Independente do local que ele é encontrado na Bíblia, nós vamos seguir esta lógica histórica. Conforme o padre vai explicando, vai ficando cada vez mais claro para cada um de nós. Então, fique muito tranquilo, na Bíblia do padre vai ter Isaías 56, mas lá para frente que nós vamos ler Isaías 56. Agora, de Isaías 40 até o 55. E no dia de hoje, nós estamos no dia de número 218. No dia de hoje é um dia que nós vamos começar, ou recomeçar Isaías. Nós estamos nos capítulos de 40 até o capítulo 42. Como o padre disse, essa é a segunda parte de Isaías, que nós chamamos de Livro da Consolação de Israel. Aqui nós vamos começar a encontrar Deus consolando seu povo que estava no exílio. Aqui muitos vão perceber que existem muitas passagens que são conhecidas por cada um de nós. A maioria das vezes que nós citamos o profeta Isaías, seja na liturgia, seja até em retiros, em pregações, normalmente nós usamos esta segunda parte de Isaías. Então, padre, quero ler para vocês e nós vamos meditar juntos, por exemplo, esse começo do capítulo 40, conhecido por todos nós. É como se fosse uma voz que clama no deserto. Aqui é uma antecipação daquilo que seria João Batista. Existem coisas aqui que são polêmicas e o padre vai dar a interpretação dele. Pode ser que depois vocês ouçam outras interpretações. Para mim, a Bíblia, ela anuncia, ela está como se fosse grávida, o Antigo Testamento anuncia, é como se estivesse grávido do Cristo e do Novo Testamento. Toda a Bíblia, falando do Antigo Testamento, é direcionada, ilumina, apresenta aquilo que depois nós veremos em Jesus. Então o Antigo Testamento é como se fosse uma seta, é como se fosse mesmo uma preparação para Jesus. Os textos não podem ser manipulados, mas seguramente, consciente ou não, os profetas falavam sobre Jesus. E aqui no começo do capítulo 40, nós podemos dizer que eles falavam, ou o profeta falava de certa forma, sobre São João Batista. Veja, consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz, que seu serviço está cumprido. Sua iniquidade foi expiada, que ela recebeu da mão de Javé paga dobrada por todos os seus pecados. Deus está dizendo assim, aqui no meio do exílio, aquilo que vocês tinham que pagar, aquilo que vocês erraram, entre aspas, o castigo que vocês mereciam, já está pago, já está cumprido. Mas praticamente o dobro do que vocês mereciam já está pago, já está cumprido. Então aqui nós vemos uma distinção muito clara entre o capítulo 39, que falava de ameaça, de sofrimento, e aqui muda totalmente a maneira literária do livro do profeta Isaías. Aqui é como se Deus dissesse, antes ele dizia, vocês vão sofrer, vocês vão para o exílio, vocês vão pagar por isso. E aqui Deus começa a dizer, aquilo que vocês precisavam pagar, o débito que vocês tinham já foi pago de forma dobrada. Então aqui muda um pouco a maneira do profeta se expressar. E aí o texto continua, esse versículo 3 é fantástico. Capítulo 40, versículo 3. Vejam. E aí, padre, eu gosto quando o padre diz o versículo porque eu grifo. Então aqui você pode grifar, circular, colocar estrela, o que vocês quiserem, porque capítulo 40, versículo 3 é muito bonito. Uma voz clama no deserto. Abri um caminho para Javé. Na estepe, aplanai uma vereda para nosso Deus. Isso daqui é João Batista. Preparai um caminho para o Senhor. Uma voz que clama no deserto. Preparai um caminho para o Senhor. Aqui é um anúncio daquilo que seria o verdadeiro Deus que estava no meio do povo, que seria o próprio Cristo. Então aqui, no começo do capítulo 40, nós já temos um anúncio da preparação que não seria para voltar para Israel apenas, mas aqui da preparação de Deus que voltaria entre o povo. Então aqui nós encontramos, vamos colocar por tópicos, tem pessoas que gostam de escrever, gostam de fazer apontamentos, tem pessoas que fazem na Bíblia. Então ali no capítulo 40 você pode colocar uma voz que clama no deserto. E aí você pode colocar 40,3. Depois na linha de baixo, se você quiser, coloca só um tracinho ou coloca B, e aí vocês vão colocar bom pastor. A voz que proclama no deserto, ou que clama no deserto,
é um tipo, é uma antecipação de João Batista. O bom pastor, que nós vamos encontrar no capítulo 40, versículo 11, aqui é uma antecipação, é um tipo, é uma prefiguração de Jesus. Vejamos. Como pastor, ele apacenta seu rebanho. Com o braço reúne os cordeiros, carrega-os no regaço, conduz carinhosamente as ovelhas que amamentam. Aqui é uma figura de Deus muito específica do profeta Isaías. Em muitos momentos no Antigo Testamento nós vemos Deus forte, firme, corrigindo. Aqui imagina, ele é um pastor que apacenta o seu rebanho. Ele reúne os seus cordeiros, carrega-os no regaço, conduz carinhosamente as ovelhas que amamentam. Aqui nós temos mais um sinal daquele que é o Salvador, daquele que é Jesus. E aí o texto, ele continua no capítulo 40, ainda fala sobre a grandeza de Deus, a grandiosidade divina. Aqueles que têm a Bíblia de Jerusalém, se quiserem aprofundar, vale muito a pena ler a nota de rodapé da letra C, que diz assim: a exaltação da grandeza divina, comparada à fraqueza do homem, é tema frequente nos escritos sapienciais. E aí vai sugerir Jó e também o livro de sabedoria e também outros livros sapienciais, que nós encontramos entre os versículos 12 até o final, no versículo 31. Então, nessa segunda parte, falando sobre a grandiosidade de Deus, eu penso que alguns versículos merecem a nossa atenção. Vamos ali para o versículo 37, que mostra a força de Javé. Eu coloquei na minha Bíblia, bonito, belo. Diz assim: por que dizes tu, Jacó? E por que afirmas, Israel? Meu caminho está oculto a Javé. O meu direito passa despercebido a Deus? Não sabes, não ouvistes dizer: Javé é Deus eterno, Criador das extremidades da terra. Ele não se cansa nem se fadiga. Sua inteligência é insondável. Ele dá força ao cansado. Olha esses versículos que bonitos, devem cair no nosso coração como um consolo. Aqui nós vemos, é como se fosse ali no capítulo 10, 11 de São Mateus, Jesus dizendo: aqueles que estáis cansados, vinde a mim, e eu vos consolarei. Então, a letra C, ou um tracinho ainda, nós podemos ver Deus consolando e cuidando do seu povo. Isso daqui no capítulo 40, versículos de 29 a 31. Ele dá força ao cansado. Ele prodigaliza vigor ao enfraquecido. Mesmo os jovens se cansam e se esgotam. Até os moços vivem a tropeçar. Mas os que põem a sua esperança em Javé renovam as suas forças. Abrem asas como as águias. Correm e não se esgotam. Caminham e não se cansam. Capítulo 40 é um capítulo belíssimo. Nós percebemos que aqui, de fato, muda muito o jeito do profeta se expressar. Antes haviam ameaças, agora há consolo. Capítulo 41, nós temos aqui algumas temáticas diferentes. Primeiro vai falar sobre Ciro. Ciro é aquele que foi rei da Pérsia, e aí com a entrada de Ciro, o povo ganha liberdade, termina praticamente o Império da Babilônia. Aqui nós temos uma introdução que fala sobre Ciro, e aí depois nós temos alguns versículos, começando pelo versículo 8, que vai dizer sobre a escolha de Israel. Como que Israel é predileto aos olhos de Deus. Se vocês têm a Bíblia, no capítulo 8, no capítulo 41, versículo 8, vai dizer sobre Jacó, depois diz sobre a descendência de Abraão. E veja aqui, Deus ele não chama o povo de criatura. Aqui já aparece aquilo que Jesus faria depois, sendo chamado de amigo, Abraão como amigo de Deus. E tu, Israel, meu servo, Jacó a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, a quem chamei desde os seus recantos longínquos, e te disse: tu és o meu povo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque estou contigo. Não te apavores, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleci. Sim, eu te ajudei. Eu te sustentei com a minha destra justiceira. Que texto belíssimo. Versículos de 8 até o versículo 10. Vale a pena ler, meditar. É aqui Deus dizendo que Ele será a nossa força, que Ele será todo o nosso amparo. Versículo 13 aparece novamente dizendo que não devemos temer. Com efeito, eu, Javé, teu Deus, te tomei pela mão direita e te digo: não temas, sou eu quem te ajudo.
Aqui nós estamos no capítulo 41. Ainda no capítulo 41, nós vamos encontrar ali, a partir do versículo 22, a nulidade dos ídolos, que os ídolos, eles não servem para nada. E aí Javé, ele desafia os ídolos, ele pede, daqui a pouco vai aparecer de novo essa temática, para que os ídolos mostrem aquilo que vai acontecer no futuro, para que eles tenham a capacidade de prever o futuro, e aí as pessoas podem acreditar nele. Olha, versículo 24, diz assim, aqui vai mostrar que as obras dos ídolos são zero. Mas vós sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que zero. O que é menos do que zero? Escolher-vos é apenas uma abominação. Falando sobre os ídolos. Depois nós vamos para o capítulo E aí na nota de rodapé da Bíblia da CNBB, da Bíblia de Jerusalém, no capítulo 41 vai falar sobre, capítulo 41, a nota A da letra A, vai falar sobre a nulidade dos ídolos. Da mesma forma que se apresenta um processo com as nações, Javé intima aqui os falsos deuses a comparecerem à sua presença. A incapacidade de predizerem o futuro e de agir sobre o mundo é prova da sua nulidade. Capítulo 42, deixa o padre fazer uma introdução, vai ser breve. Capítulo 42 começa a aparecer uma temática que talvez é uma das mais estudadas no Antigo Testamento, o servo de Javé. Aqui aparecem 4 cânticos que são chamados os cânticos do servo de Javé. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aí muitos vão perguntar assim, e o terceiro, eu penso que é o terceiro, está lá no capítulo 53, daqui a pouco nós vamos chegar a ele, e aqui nós temos o coração do livro do profeta Isaías. Para mim é a parte principal do livro do profeta Isaías, na verdade é o 4º cântico, é o mais bonito e o mais profundo. Então, aqui um dos temas mais estudados de toda a Sagrada Escritura, principalmente do Antigo Testamento, o servo de Javé. Quem que é o servo de Javé? Aqui existem muitas interpretações. Alguns dizem, o servo de Javé é uma pessoa do Antigo Testamento, é um rei que iria salvar o povo, ou é alguém que o povo estava esperando. Muitos vão dizer que é uma figura do Antigo Testamento. Nós que somos cristãos, que somos católicos, que lemos o Antigo Testamento como uma seta, como um ventre que prepara para o Novo Testamento, encontramos nesse servo de Javé, principalmente no servo sofredor do 4º cântico, um exemplo, um tipo, uma antecipação de Jesus. Se o profeta queria escrever ou não sobre Jesus, nós não sabemos. Quando chegarmos no capítulo 43, o último dia aqui dessa parte do profeta Isaías, será talvez daqui uns 5 dias, nós vamos ver como que está dizendo sobre Jesus. Então aqui no capítulo 42 tem o primeiro cântico do servo. Primeiro cântico do servo de Javé. Quando encontrarmos o servo de Javé, aqui não existe uma definição unânime dos estudiosos, mas na minha opinião, esse servo de Javé, que é uma figura oculta, está dizendo indiretamente daquilo que seria o Salvador, daquilo que seria Jesus. E esta clareza daquilo que é Jesus, ela é progressiva, até chegar no cântico número 4, ou no 4º cântico, que aqui é muito claro, já falando sobre Jesus. Vamos ler ali o início desse capítulo 42, que é muito bonito também. Eis o meu servo, que eu sustento, o meu eleito, em quem tenho prazer. Pus sobre ele o meu espírito, ele trará o direito às nações. Jesus na sinagoga, Lucas capítulo 5. Quando nós estudarmos o Antigo Testamento a partir de outubro, vai ser belíssimo. Nós vamos estudar com muito mais profundidade, porque nós conhecemos o Antigo. Então nós vamos ver Jesus pregando e nós vamos lembrar, mas isso foi anunciado no Antigo Testamento. Quando nós chegarmos em Lucas capítulo 5, muitos vão lembrar, mas em Lucas capítulo 40, em Isaías capítulo 42 diz, o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele trará direito às nações. Quem que veio trazer o direito e a justiça? Quem que diz o Espírito do Senhor está sobre mim? Quem que é aquele que foi batizado e quando ele foi batizado uma pomba veio sobre ele, uma voz apareceu do céu? Então veja, pus sobre ele o meu espírito, ele trará o direito às nações. Eu nunca ouvi falar que o Espírito do Senhor estava sobre Abraão, que espírito com letra maiúscula. Nunca vi falar que o Espírito do Senhor estava sobre o rei Josias. Nunca ouvi falar que o Espírito do Senhor estava sobre Neemias. Aqui é uma prefiguração daquilo que será Jesus, nosso Senhor. Então se prepara quem chegou até aqui, parabéns, a coisa vai esquentando, vai ficando cada vez mais bonita, vai ficar ainda mais bonito, vai ter uma riqueza ainda maior, um significado mais belo quando nós chegarmos ali
no Novo Testamento, a partir do dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha. Versículo 2, o padre vai ser bem rápido agora. Versículo 2 diz sobre a força e a bondade de Javé. Eu vou dando alguns tópicos e vou dizendo os versículos. E aí, deixa eu mostrar aqui rapidinho, porque na minha Bíblia eu faço assim. Aqui, isso. Na nossa meditação, o padre olha nos olhos de vocês. Aqui não tem inteligência artificial, aqui não tem resumo do Google. Aqui são palavras estudadas e palavras que vêm do coração do padre. Então, muitas vezes, eu cito o versículo e vou citando o meu resumo. Ali, a partir do versículo 9, versículo 8, olha que beleza, eu sou Javé, este é o meu nome. Não cederei a outrem a minha glória, nem a minha honra aos ídolos. As primeiras coisas já se realizaram, agora vos anuncio outras novas, antes que elas surjam e eu vou-la anuncio. Então Javé profetiza antes das coisas acontecerem. Depois ali no versículo 16, nós temos as promessas de Javé. Esses que eu estou falando são passagens que vale a pena serem grifadas. Conduzirei os cegos por caminhos que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas que não conhecem. Na sua frente mudarei as trevas em luz, e os terrenos escambrosos em terreno plano. Estas coisas farei eu, não omitirei. Depois ali a cegueira de Israel, versículo 18. Ouvi, ó surdos, olhai e vede, ó cegos. E aí o texto vai prosseguir. Vale a pena ler a nota de rodapé B da Bíblia de Jerusalém. Diz assim: não é Deus que surdo e cego a sorte de Israel, atrai sobre ele a desgraça. É Israel que é surdo e cego, não compreende o que acontece com ele, nem a razão porque isto está acontecendo. Queridos irmãos e irmãs, que alegria, que maravilha, estamos meditando o profeta Isaías. E amanhã nós vamos continuar a partir do capítulo 43. Assim que você puder, leia o máximo que você conseguir até o capítulo 55. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vamos adiante, a leitura está ficando cada vez mais bonita. E você que vai ler o capítulo 43, uma atenção muito especial dos versículos 1 a 7. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.